Fala, nação rubro-negra! Chegou mais um vídeo exclusivo com as últimas notícias do Flamengo para você. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe um comentário neste vídeo. Assim, você estará participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Agora, vamos às informações que estão movimentando o Mengão hoje. Você já imaginou que um amistoso pudesse gerar tanta polêmica? No jogo entre Flamengo e Benfica, não foram apenas os gols que chamaram a atenção, mas a intensa troca de ofensas entre torcedores e o jovem Presciani. A entrada do meia argentino em campo, após a lesão de Jaden Umi, se transformou em um verdadeiro espetáculo de hostilidade que deixou todos perplexos. O que realmente aconteceu em Algarve? Vamos entender como esse episódio se tornou um dos mais escandalosos da história recente do futebol. O amistoso entre Flamengo e Benfica em Algarve, Portugal, não foi apenas mais um teste para as equipes, foi um verdadeiro campo de batalha, tanto nas quatro linhas quanto nas arquibancadas. A vitória do rubro-negro por 2-1 ficou em segundo plano diante do clima hostil que cercou a entrada de Presciani, jogador argentino que, após a lesão de Jaden Umi, teve sua presença marcada por ofensas e agressões. O que deveria ser uma celebração do futebol se transformou em um episódio repleto de controvérsias e indignação, acendendo a chama de um debate mais amplo sobre o comportamento nas arquibancadas e em campo. Com a entrada de Presciani, a situação rapidamente se deteriorou. O meia se tornou o alvo de xingamentos contundentes por parte dos torcedores flamenguistas, que aparentemente não poupavam palavras em sua hostilidade. A cobertura da imprensa argentina foi incisiva, com o TYC Sports descrevendo o tratamento recebido por Presciani como repreensível e escandaloso. Além disso, o jogador enfrentou entradas duras de Emerson Royal e Pulgar, o que intensificou ainda mais o clima de tensão. A revolta não se limitou aos torcedores, mas também chegou às comissões técnicas, que se envolveram em discussões acaloradas durante o primeiro tempo do jogo. Para entender o porquê de tamanha virulência, é essencial considerar o contexto histórico que cercou Presciani. No início deste ano, ele foi punido após ser acusado de racismo por Vini Júnior, em uma partida entre Benfica e Real Madrid na última Champions League. Naquela ocasião, Vinícius denunciou que o argentino teria usado gestos discriminatórios ao cobrir a boca durante uma discussão. Essa situação não apenas manchou a imagem do jogador, mas também gerou uma nova diretriz da FIFA, que prevê punições severas para jogadores que adotem esse tipo de comportamento em campo. Assim, o que se viu em Algarve foi um desdobramento de uma história complexa, marcada por tensões raciais e uma crescente intolerância a comportamentos inadequados no esporte. As consequências desse amistoso vão além do que se pode imaginar. O tratamento dado a Presciani gerou uma onda de críticas nas redes sociais, não apenas entre os torcedores do Benfica, mas também na mídia portuguesa, que ficou perplexa com a hostilidade dos flamenguistas. A revolta do técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, que exigiu explicações de membros da equipe do Benfica, apenas acrescenta uma camada de complexidade a este cenário já tumultuado. A situação se intensificou ainda mais com a lesão de Jaden Umi, que, segundo a imprensa local, ocorreu devido a uma entrada violenta de Emerson Royal. O que esperar agora? Como as repercussões desse jogo impactarão o futuro dos envolvidos, tanto dentro quanto fora de campo? A próxima parte desta narrativa promissora revelará detalhes cruciais sobre as reações e implicações que seguirão este episódio polêmico. As consequências do tumultuado amistoso entre Flamengo e Benfica vão além do resultado em campo, podendo impactar significativamente a dinâmica do clube carioca. A hostilidade enfrentada por Presciani pode resultar em uma reflexão interna no Flamengo sobre o comportamento da torcida e a necessidade de promover um ambiente mais respeitoso, tanto para os jogadores adversários quanto para os próprios atletas. Além disso, a imagem do clube pode ser afetada, levando a uma possível revisão das estratégias de comunicação e relacionamento com a torcida, especialmente em tempos em que a pressão por uma postura ética e de respeito no esporte é cada vez mais intensa. As reações ao comportamento da torcida rubro-negra não se restringem apenas aos jornais e redes sociais. Atletas, técnicos e até mesmo ex-jogadores têm se manifestado sobre a necessidade de uma mudança de mentalidade no futebol, enfatizando que episódios como esse não podem ser normalizados.
O mercado também começa a reagir, com patrocinadores e parceiros analisando o impacto que a reputação do clube pode ter em futuras colaborações. Além disso, a situação de Cristiani, marcada por polêmicas recentes, levanta questionamentos sobre como o ambiente de hostilidade pode afetar o desempenho de jogadores, especialmente os mais jovens, que estão em desenvolvimento e podem ser profundamente impactados por situações de pressão emocional. À medida que o Flamengo enfrenta as repercussões desse jogo tumultuado, o cenário futuro pode se desdobrar de várias maneiras. O clube pode optar por reforçar suas diretrizes de combate ao racismo e à violência no esporte, buscando uma postura exemplar que inspire mudanças no futebol como um todo. Por outro lado, a tensão entre as torcidas e a pressão por resultados pode gerar um clima de instabilidade que prejudique o desempenho da equipe nas competições. Com o olhar atento do mundo do futebol, a próxima fase de eventos será crucial, e será interessante observar como o Flamengo e seus jogadores, como o Cristiani, vão se posicionar diante de tantas adversidades. O desfecho dessa história, recheado de lições e desafios, promete ser impactante à medida que os holofotes continuam voltados para o comportamento das torcidas e suas consequências dentro e fora de campo. Você já parou para pensar como a chegada de Noussair Mazraoui pode transformar a defesa do Flamengo e elevar o time a um novo patamar? Afinal, com a habilidade e a experiência do lateral esquerdo, será que estamos prestes a ver um Flamengo ainda mais forte na briga pelos títulos? Não perca a análise completa sobre o impacto dessa contratação e o que ela representa para o futuro do clube. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, inscreva-se no canal e deixe um comentário neste vídeo. Além de acompanhar tudo sobre o Flamengo em primeira mão, você ainda participa do sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Em uma movimentação que promete agitar o mercado da bola, o Flamengo anunciou a contratação do lateral esquerdo Noussair Mazraoui, um jogador que vem se destacando em competições internacionais e que traz consigo uma bagagem significativa de experiência. A chegada do atleta ao clube carioca não apenas reforça o setor defensivo da equipe, mas também sinaliza a ambição do Flamengo em conquistar novos títulos em nível nacional e continental. Mazraoui, que já teve passagens por grandes clubes da Europa, é conhecido por sua habilidade em apoiar o ataque e por sua solidez defensiva, características que o tornam um jogador versátil e valioso para o esquema tático do treinador. A movimentação do Flamengo para garantir a contratação de Mazraoui demonstra o planejamento estratégico da diretoria, que busca fortalecer a equipe em posições-chave. A lateral esquerda, que em temporadas passadas enfrentou algumas dificuldades, agora ganha uma nova dinâmica com a chegada do marroquino. Com sua capacidade de fazer a transição entre defesa e ataque de forma eficiente, Mazraoui pode trazer uma nova abordagem ao jogo do Flamengo, permitindo que o time explore mais a amplitude do campo e crie oportunidades de gols com maior frequência. Essa adição, sem dúvida, poderá impactar positivamente a performance do time em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Além de suas habilidades em campo, a personalidade forte e a ética de trabalho de Mazraoui o tornam um jogador admirado por seus companheiros e uma referência para os mais jovens. Sua trajetória, que inclui experiências em ligas competitivas e em seleções nacionais, enriquece o ambiente do clube, promovendo uma cultura de competitividade e profissionalismo. A expectativa é que ele se adapte rapidamente ao estilo de jogo do Flamengo e se torne uma peça fundamental no elenco, ajudando a construir um ambiente de união e colaboração entre os jogadores. Essa sinergia pode ser crucial para que o Flamengo alcance seus objetivos ambiciosos nas próximas temporadas. A contratação de Noussair Mazraoui também traz consigo uma onda de otimismo entre a torcida rubro-negra, que vê na chegada do lateral a esperança de dias ainda mais gloriosos. A paixão e a tradição do clube carioca, aliadas ao talento do novo reforço, criam um cenário propício para que o Flamengo continue a ser protagonista no cenário do futebol brasileiro e sul-americano. Com a expectativa de grandes atuações e vitórias, a torcida aguarda ansiosa o momento em que Mazraoui vestirá a camisa rubro-negra em campo, pronto para deixar sua marca na história do clube e conquistar os corações dos apaixonados pela nação flamenguista. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas uma adição valiosa ao elenco, mas também uma possibilidade de transformação em diversas dimensões. Sua habilidade técnica, combinada com uma visão de jogo excepcional, pode elevar o nível das jogadas executadas em campo.
Com um toque refinado e a capacidade de desestabilizar defesas adversárias, ele se torna um elo crucial entre a defesa e o ataque, permitindo que os companheiros de equipe se posicionem de forma mais estratégica e criativa. Essa sinergia gerada pela sua presença pode resultar em jogadas mais fluídas, onde a bola circula com rapidez e precisão, aumentando as chances de gol e, consequentemente, potencializando o desempenho da equipe em competições. Além do aspecto técnico, a influência desse jogador vai além do que se observa nos números e estatísticas. Sua experiência acumulada em grandes torneios e ligas de renome traz um ar de confiança que pode ser contagiante para os demais atletas. Em momentos críticos, quando a pressão é intensa e a ansiedade pode prejudicar o desempenho, ter alguém com um histórico de superação e vitórias pode ser o diferencial que o clube precisa. A liderança que ele exerce, seja através de conversas motivacionais ou mesmo pelo exemplo em campo, pode inspirar os jovens talentos a darem o melhor de si, criando um ambiente de crescimento mútuo e fortalecimento coletivo. A presença desse jogador também é estratégica em termos de marketing e visibilidade para o clube. Sua fama e carisma atraem não apenas torcedores, mas também patrocinadores e parcerias comerciais, ampliando a imagem do clube no cenário esportivo. Com uma figura carismática e reconhecida, as vendas de camisas e produtos relacionados tendem a aumentar, refletindo não apenas na receita, mas também no engajamento da torcida. Essa conexão mais forte entre o jogador e a comunidade pode trazer um renovado espírito de união, fazendo com que os torcedores se sintam parte de algo maior e mais significativo, um verdadeiro time que luta por objetivos comuns. Por fim, o impacto desse jogador pode ser sentido em longo prazo, moldando a cultura do clube e estabelecendo novos padrões de excelência. Sua ética de trabalho e dedicação ao esporte podem servir como um modelo a ser seguido, incentivando uma nova geração de atletas a se esforçar e buscar a melhoria contínua. Com o tempo, essa influência pode se traduzir em conquistas significativas, como campeonatos e troféus, consolidando a reputação do clube como uma força respeitável no futebol. Assim, a contribuição desse jogador transcende o campo, plantando sementes de sucesso que podem frutificar por muitos anos, transformando não apenas o presente, mas o futuro do clube como um todo. A opinião dos torcedores é um elemento fundamental na construção da identidade de um clube de futebol. Eles não apenas assistem às partidas, mas vivem intensamente cada momento, cada vitória ou derrota. Para muitos, o clube é uma extensão de si mesmos, representando não só a paixão pelo esporte, mas também uma conexão com a comunidade, a família e as tradições que se perpetuam ao longo das gerações. É comum encontrar torcedores que, desde pequenos, vão ao estádio com os pais e avós, criando uma herança emocional que se solidifica a cada jogo. Esse sentimento de pertencimento é o que transforma a experiência do torcedor em algo quase sagrado, onde as cores e o hino do clube se tornam um símbolo de luta e união. Em conversas informais, a opinião dos torcedores frequentemente revela uma mescla de esperança e frustração. Quando o time está em alta, a euforia toma conta das ruas, as conquistas são celebradas com festas, fogos de artifício e, claro, muito churrasco. No entanto, quando as coisas não vão bem, a decepção é palpável. As redes sociais se tornam um campo de batalha, onde críticas e desabafos são compartilhados em tempo real. Muitos torcedores se sentem à vontade para expressar suas insatisfações, questionando decisões de treinadores, a qualidade dos jogadores e até mesmo a gestão do clube. Essa interação constante entre torcedores e suas opiniões, muitas vezes, vai além do campo, gerando discussões acaloradas entre amigos e familiares, que refletem a força dessa relação emocional. Além disso, a percepção dos torcedores pode variar significativamente dependendo da fase que o clube atravessa. Em momentos de crise, quando as derrotas se acumulam e o desempenho é questionável, o clima entre a torcida tende a ser tenso. Torcedores mais radicais podem até se tornar hostis, exigindo mudanças drásticas na equipe técnica ou na diretoria. Entretanto, em tempos de sucesso, a unidade é reforçada, e a torcida se transforma em um verdadeiro exército, apoiando incondicionalmente o time nas arquibancadas. Essa ambivalência na opinião dos torcedores não é apenas um reflexo do que acontece dentro de campo, mas também das expectativas, sonhos e frustrações que eles carregam ao longo dos anos, moldando sua visão sobre o futuro do clube. Por fim,
A opinião dos torcedores é também uma força motriz para o clube, influenciando decisões e estratégias. Quando a torcida se mobiliza, seja para apoiar ou protestar, ela demonstra seu poder e importância na estrutura do futebol. As campanhas de arrecadação, os protestos pacíficos e a presença constante nos estádios são exemplos claros de como a voz da torcida pode ressoar e gerar mudanças significativas. Os clubes, cientes dessa realidade, buscam cada vez mais se conectar com seus torcedores, utilizando as redes sociais e outras plataformas para ouvir suas reivindicações e sugestões. Essa relação dinâmica entre o clube e sua torcida é o que torna o futebol uma paixão tão intensa, onde cada opinião conta e cada sentimento é parte de uma história que continua a ser escrita a cada jogo. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe um comentário neste vídeo para participar do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do mais querido. Boa sorte e até o próximo vídeo!